Bom dia, um trio feminino aqui nesse Trio Jornal da Rede feminino. Alesp, sensacional. Diga lá, Mel, qual a sua informação de hoje? Meninas, é o seguinte, um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e publicado na revista Science, que é uma das revistas mais importantes desse meio científico no mundo inteiro, apontou que que é possível que o isolamento social tenha que perdurar até 2022. Por que isso? Eles analisaram todos os tipos de coronavírus que existiu até hoje, lembrando que o coronavírus surgiu aí na década de 1960 e que provavelmente até em algum momento da nossa vida a gente pegou algum tipo de coronavírus, mas a variação Covid-19 é uma coisa recente, né? E é mais agressivo do que os anteriores. Então, eles analisaram biologicamente esse vírus e perceberam quais os que tinham semelhança. E dentre esses que tinham semelhanças, eles observaram que a resposta do organismo, a resposta de anticorpos do organismo demorou cerca de 2 anos para combater totalmente o vírus no organismo das pessoas. Então, por isso, eles recomendam um isolamento intermitente aí, que seria o quê? Você colocar períodos aí de isolamento, manter aí a recomendação de evitar aglomerações e etc e tal. Então, assim, isso é muito importante que a gente observe, é um estudo sério. Esse estudo foi corroborado aí também pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, assim, não é qualquer pessoa que está falando, são estudiosos, assim, bastante apurados aí no assunto. E aí eles colocaram algumas coisas aí nessa questão. Eles acreditam que a cada biênio o coronavírus vai circular entre nós, mas como uma gripe, né? À medida em que forem identificadas substâncias que combatam o coronavírus e vacinas, né? Efetivamente, vacinas que possam tratar dessa doença aí que surgiu. Outra questão que eles observaram é que o que há em comum entre todas essas variações de coronavírus é que ele se manifesta mais, ele se dissemina mais nos períodos frios. Isso não significa que nos períodos mais quentes ele não vai ter a propagação da doença, mas no período frio a gente tem uma facilidade do vírus se disseminar, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão, porque a gente sabe, obviamente, a gripe vem de uma forma mais comum, assim, no inverno, então a gente não dá o espaço para o coronavírus se estabelecer. Os pesquisadores, como eu falei antes, ressaltam aí essa importância do isolamento social, e é importante que a gente diga aí que, de repente, e aí eu estou fazendo uma especulação por minha conta, né? Que, de repente, as empresas até passem a mudar aí a forma de trabalhar, das pessoas trabalharem, né? Então, a gente percebe, por exemplo, aqui em São Paulo, os horários de pico são 8 horas da manhã até as 8 horas da manhã e 5, 6 horas da tarde. Então, é possível que as empresas acabem mudando um pouco esse horário de entrar para trabalhar e terminar o serviço para pulverizar mais esse acesso das pessoas ao transporte público e evitar, assim, o contágio, né? Então, pode ser que a gente veja essa mudança acontecendo aí nos próximos meses, né? Mas, meninas, eu não trouxe só preocupações, tá? Faz favor. Ah, que bom, a gente quer notícia boa também. E temos notícias boas, Melissa Araújo? Sim, tem notícias boas. As notícias boas, até o nosso querido e amado Sérgio Everton falou aí um pouco antes, e o Dr. Herman falou também, sobre a questão das pesquisas para vacina, né? E aí, é importante dizer que o Sérgio citou a pesquisa na China, mas eu queria chamar a atenção para a pesquisa aqui no Brasil. Os pesquisadores brasileiros
sequenciaram, pesquisadoras, é importante dizer, sequenciaram o genoma em 48 horas, logo no começo lá da pandemia. Isso é importante, por quê? Porque eles conseguem identificar o perfil biológico do vírus. E aí, assim, todos os países, em todos os continentes, foi feito esse sequenciamento do genoma depois que a gente fez, que nós fizemos. E aí observou-se que, por exemplo, há variações do vírus que circula na China com o vírus que circula na Europa. O nosso, por exemplo, tem mais características do vírus que circula na Europa do que circula na China. Então, isso é importante porque quando for feita a vacina, quando a vacina estiver pronta, a gente ele tem que atender às duas formas de variação do vírus, né? E tem uma outra coisa, o vírus, até a vacina chegar até todos nós, é moroso, demanda um tempo. Por quê? Porque tem uma questão de segurança aí, né? Então, ele é verificado uma substância que reage melhor, né? Que reage melhor no combate ao vírus. Depois é testado em animais de uma maneira segura, sem judiar o animal, mas é importante, é necessário que faça o teste nos animais. Depois é feito o teste em humanos. É observado também se não tem reações aí nesse meio do caminho. E até chegar a gente. Então, assim, é um processo demorado, por isso que aí o Sérgio falou 2021, né? Uhum. Então, por isso que é esse tempo, né? Para que todas essas pesquisas sejam feitas até chegar na gente de uma maneira segura, né? E que todo mundo possa produzir, todos os países possam produzir, tenham também as substâncias necessárias aí para produzir a vacina. Então, assim, é importante a gente manter o isolamento para que a gente evite aí o contágio, evite esses períodos aí de picos de contágio que eles indicam. É importante que a gente reveja a nossa forma de aí até a nossa forma de uso do transporte público e de grandes aglomerações. É importante que a gente se reconstrua para enfrentar essa pandemia, né? Mas, eu tenho um outro dado aqui muito legal, muito importante para falar para vocês, que é o seguinte, hoje a gente tem 9.704 pacientes internados de Covid, e o governo diz, o Ministério da Saúde disse que 14.026 pessoas foram curadas de coronavírus. Então, assim, devagarzinho a gente vai sair disso, né? Vai melhorando essa situação aí. E aí, assim, é difícil ficar em casa? A gente que tem uma rotina, que tem um trabalho, é difícil? A gente sabe que é difícil. Não tem um outro estudo que aponta, por exemplo, que as pessoas estão com dificuldades para dormir. Eu estou. Não sei vocês, meninas, mas eu super estou com dificuldade para dormir. A gente muda a nossa rotina, né, Mel? Não tem jeito. Você estava falando de ficar no isolamento, né? A gente sabe, por exemplo, tenho minha mãe que mora comigo, a sua mãe está aí com você. Eles estão acostumados a ir e vir, eles não estão gostando disso, mas a gente precisa segurá-los em casa. Não tem jeito, até para você ir finalizando sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp de hoje. Pois é, menina, é dificílimo segurar. Minha mãe, por exemplo, ela trabalha, tá no grupo de risco, trabalha fora, mas é super difícil segurar ela em casa. Por exemplo, ela foi tomar a vacina da gripe e me deu um golpe. Vou contar para vocês que ela me deu um golpe. Ela foi à feira, não pode ir à feira. Não pode, né? não pode. Aproveitou que ia tomar a vacina e foi à feira. E não pode. Então, assim, ter essa consciência demanda tempo, é difícil, mas é necessário. Meninas, ótimo jornal, tô adorando o jornal daqui e como a gente tem que ocupar o tempo para passar aí a quarentena de uma maneira mais suave. Fiz bolo de fubá. Ai, que delícia. Ai, manda um delivery aqui então para a redação. Tá chegando a hora do almoço, por favor.